E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem. Pessoal, saiu um vídeo onde Daniel Mastral foi filmado, né? Filmado o carro dele, que seria a última imagem dele, inclusive com a arma na mão. E eu recebi questionamentos nas minhas redes sociais que quem é que estaria lá filmando o último momento onde ele desembarca de um carro com a arma na mão. Primeiro, nós temos que raciocinar um pouco. Se você for analisar o vídeo, que eu vou mostrar para vocês aqui, inclusive analisar as imagens também, percebe-se nitidamente que o vídeo foi filmado a partir da tela de um monitor. Monitor esse de uma câmera que está focado no final de uma rua, que geralmente em condomínio aí de classe média, geralmente tem uma câmera pública filmando a rua ou à frente de uma casa, principalmente quem mora no final de uma rua, sempre vai ter uma câmera ali, porque é final de rua, motivo de segurança. Então foi filmado o vídeo, que é esse aqui, ó, ele foi filmado justamente de uma câmera pública ou privada na frente de uma casa. E percebe-se que o vídeo é um vídeo, inclusive pela nitidez, de uma câmera a partir de um monitor, na verdade. Aonde ele chega com o carro, pode ver que ele chegou de frente, foi lá, deu a ré, voltou, que tem algumas pessoas questionando isso também. Aí desembarca calmamente, né? E reparem ali que é o que dá para perceber a tal possível arma. E por que eu falo possivelmente? Porque não fica claro, mas é percebível que tem alguma coisa na mão. Alguns disseram que é um celular, mas eu puxando o zoom, ó, se você olhar o zoom, você percebe que é algo um pouco maior do que um celular. Voltando, fica meio que fora de foco, né? Não dá para discernir. E ele dá uma olhada calmamente, fecha o carro, olha para o lado, e aí a imagem não pega mais nada. Esse balanço que dá na imagem é justamente o balanço de alguém que está com o celular filmando a tela de um monitor, porque uma câmera fixa não vai fazer esse balanço. Ó, deu para perceber? Tentar fazer um zoom aqui para vocês entenderem. Aparentemente é algo que lembra e dá a entender que é uma arma. O vídeo é esse aí, é curto. E tudo indica que ele, infelizmente, acabou dando cabo à sua vida. Agora é o seguinte, a divulgação que o próprio irmão dele fez nas redes sociais deixa claro que foi um surto. E até o momento, ninguém mais próximo do que esse tal irmão, inclusive ele fala desse irmão aí em alguns vídeos dele, né? Tinha um elo mais chegado com esse irmão, e ninguém mais próximo até agora trouxe uma certeza do que houve. Então, a princípio, eu olhando esse vídeo, fica claro e não dá para ter alguma dúvida. Porém, a internet, né, questiona isso aí porque acreditam que ele não faria isso. E as notícias dizem que ele foi encontrado na mata justamente com ferimento na cabeça. E esse ferimento, eu particularmente acredito que precisa ser feito algumas perguntas. Perguntas essas que vai esclarecer as dúvidas que a internet no geral está tendo. Essa arma foi encontrada com ele? Próximo de qual mão estava essa arma? O Daniel Mastral era destro ou canhoto? Tudo isso faz diferença. O tiro foi encostado ou foi em longa distância? Também tem que ser respondidas essas perguntas. E qual o ângulo desse tiro? E o mais importante, essa arma foi coletada para teste de DNA? Essas perguntas, do meu ponto de vista, vão fazer a diferença para ter a certeza que foi ele próprio que deu cabo à sua vida. Porque tem muitas pessoas que não entenderam ainda dentro dessa questão que é possível ele ter tirado a vida assim. Quando se trata de depressão, meus amigos, o negócio não é brincadeira. Principalmente dentro do contexto a qual o quadro de saúde mental que ele vinha apresentando nesses últimos anos, desde lá do começo, né, lá da morte do filho lá atrás. Um cara que perdeu pai, mãe, o filho de 15 anos,
A esposa também, que as informações passadas foram que ela sofreu um infarto, mas ficou claro, né, evidente que ela morreu dormindo, dopada de remédio, e o cara nunca superou. E detalhes, o que mais pegou ele foi a morte do filho. Até porque tem um contexto que gira em torno aí de um artigo que ele escreveu e publicou a respeito da situação do filho, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e o filho acabou, né, assimilando esse contexto e não se sentiu mais capaz de honrar o pai ou fazer a vontade do pai, até porque não se sentia aquilo que o pai queria que ele fosse, o que o pai acreditava que foi aquilo que ele nasceu. E no final das contas foi lá, tirou a vida. E ele não conseguiu administrar isso por muito tempo e depois veio com a ideia que foi curado. E depressão, meus amigos, eu vou dizer uma coisa pra vocês, depressão não tem cura, é uma luta diária, constante. E o pior é que tem dias que você acorda com essa guerra perdida mentalmente. E é aí que acontecem os problemas. Outro detalhe que precisa também estar atento dentro do quadro de saúde mental, depressivo principalmente, é que nunca você vai ver que a pessoa que vai tirar a vida, ela vai publicar isso, jamais vai falar. Se você dar uma analisada, quem fala geralmente não faz. Sempre é alguém que você nunca imagina, nunca espera. E sempre você vai ouvir, pô, mas o cara tava agora há pouco rindo, tava ontem bem da vida, feliz da vida. Você pode fazer uma análise que você vai chegar a essa conclusão. Geralmente quem dá cabo à sua vida passou um dia feliz, alegre aparentemente com os amigos, ou conversou com alguém, não falou nada, tava mil maravilha, tudo ok, de repente do nada se vai. As experiências que eu tenho geralmente são essas, quem fala não faz. Isso também não é regra, porque às vezes a pessoa comenta hoje, mas cessou, né? Eu vou tirar minha vida, e acaba ali. E passa-se 1 ano, 2 anos, de repente ela vai e faz. Nunca mais falou naquilo. Então não é regra, mas na maioria das vezes quem vai fazer jamais vai divulgar. Ele vai planejar quietinho e vai e executa. Que é o caso aqui que fica claro. Ele saiu, né? Saiu do carro, dá pra ver aí, calmo e decidido, e acreditando em ser uma arma na mão, mas há pessoas que não acreditam, né, nessa questão aí dele ter tirado a vida. Porém, se você for fazer uma análise crítica aqui dentro do contexto do quadro a qual ele vivia com a personagem, que é bom deixar claro isso, eu sempre vi o Daniel Mastral como uma personagem dentro de um contexto fanático evangélico, onde ele criou uma imagem muito forte e convincente, e tudo que ele falava, né, as profecias dele principalmente aí, que até onde você analisar aí não se cumpriu, bem dizer, nada. Isso tudo acaba acarretando uma certa frustração com outras chaves que estão viradas dentro, levando o cara a viver um inferno mental. E lamento em te dizer que o contexto fanático, religioso, evangélico é o pior lugar para você buscar uma cura mental, principalmente quando se trata de depressão, porque é considerado dentro do contexto possessão malignas, e nós precisamos entender que nem tudo é o diabo. Tem muita coisa que é doença. Depressão é uma doença da alma que precisa ser tratada. E para isso é essencial buscar apoio de amigos, profissionais, familiares, profissionais na área de saúde mental, e que isso requer um tratamento cauteloso de profissionais e não de espiritualidade. Eu vi muitas pessoas partir dessa vida para outra dentro desse contexto evangélico, atribuindo que tudo isso era espiritual e que Deus ia curar. O próprio Daniel Mastral aí perdeu o filho, perdeu a esposa por acreditar nesse fanatismo. E no final das contas, ele acaba indo também. E nessas alturas eu fico me perguntando aonde estão os pastores, né? Ele era considerado um escritor relevante, convidado para ministrar em muitos lugares, igrejas. E até agora, cara, o silêncio da pastorada é absurdo. A não ser o Caio Fábio, né, se eu não me engano, que falou alguma coisa, talvez eu reaja o vídeo dele. Mas e os restos dos pastores, cara?
que estão todos calados diante desse caso aí. Em nenhum momento você vê alguém dar uma nota ou comentar a respeito ou trazer a responsabilidade, dizer não fizemos a nossa parte para ajudar o Daniel Mastral. Você percebe que o contexto a qual ele estava envolvido, evangelicamente falando, é um contexto adoecido, onde há uma briga constante de egos, e o qual mais primeiro quer estar, num patamar mais alto, tudo pelo poder, pela grana, pelo dinheiro, e quem não consegue acaba se frustrando. O próprio Daniel Mastral comenta em alguns vídeos aí que ele vivia uma vida frustrada por ter vendido tantos livros e não ter recebido o que merecia, lutando por direitos autorais, e que vivia uma vida simples, humilde, segundo o próprio amigo dele, até comentou a respeito disso. E a pergunta fica no ar: cadê os líderes? Eu não vi ninguém se manifestar. Se alguém viu, manda para mim, por favor, porque eu não vi. Infelizmente, esse contexto adoece, e se você não buscar ajuda, sair desse meio, pode ter certeza que o final é triste. Esse meio, meus amigos, é terrível, adoece a alma. E no caso do Daniel Mastral, percebe porque ele criou uma imagem, uma personagem de alguém que era e se tornou um ex. Porque não existe lugar pior para gostar de tantos ex dentro do contexto evangélico. E ele canalizou isso muito bem. Escreveu seus livros, fez as suas obras dentro dessa questão, mas internamente, com certeza, eu não tenho dúvida, vivia um conflito muito grande. A verdade é que as investigações iniciais apontam para um mas a comunidade, seguidores de Daniel Mastral aí, levantam essas dúvidas sobre essa conclusão, dado seu histórico de conflitos e inimigos declarado dentro de tudo que ele comentou e falava, incluindo principalmente figuras públicas. Isso tudo contribuiu para um ambiente de tensão, pressão sobre a vida do Daniel Mastral. E tudo isso pode sim ter afetado seu estado emocional, psicológico, já adoecido, e levado o cara a fazer uma loucura dessa. A análise dos fatos indica aí que Mastral estava sob grande estresse, lidando com as percas, do filho, da esposa, como já falei, há muito tempo, além das constantes críticas públicas que recebia constantemente, e esses fatores podem ter acerbado a sua vulnerabilidade, levando a esse desfecho trágico. E eu encerro o vídeo por aqui, concluindo que o caso, para muitos permanece aí envolto em um mistério, alimentado de teorias e dúvidas entre a maioria dos seus seguidores. A morte de Daniel Mastral é um lembrete sombrio da cumplicidade da vida pública e dos impactos devastadores que as críticas e pressões podem ter sobre o indivíduo já fragilizado. Infelizmente, para mim, essa é a realidade. Eu não descarto a possibilidade dele ter tirado a própria vida. Para muitos aí que me questionaram a respeito desse assunto, é isso que eu acho, é isso que eu penso. Deixe seu comentário aí embaixo, é importante, seu joinha é muito importante também. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se já é inscrito, verifica a sua inscrição aí para não perder os nossos vídeos. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.